Oi gente, tudo bem? Bem, chegamos na nossa aula 8, né? Onde eu vou mostrar para vocês um método muito interessante, muito útil, certo? E que infelizmente nem sempre é abordado em cursos de física computacional, né? Certo? Às vezes o pessoal acaba guardando esses métodos assim mais para, digamos assim, às vezes disciplinas mais específicas, né? Ligadas a, sei lá, a ótica linear, ou mecânica, assim, problemas de mecânica quântica, ou problemas onde a gente pode de fato usar esse método, né? Então, às vezes acaba sendo um tópico mais de pesquisa do que realmente um conteúdo de disciplinas, digamos, tradicionais, tá? Mas aí eu vou trazer, né, esse conteúdo que muitas vezes é estudado só mais na parte da pós-graduação, mas eu vou trazer para cá para a gente já meio que absorver alguma coisa dele, nem que seja uma ideia inicial, né, do que e entender o quão poderoso esse método é, né? É o chamado método de split step, tá bom? E aí também a gente já aproveita e faz um overview, né, sobre a transformada de Fourier, em especial a transformada de Fourier rápida, que é um tema também interessante, que é bastante útil, né, em geral, e aqui vai ser fundamental, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos entender qual é o problema, né? Então, bem, primeiro vou fazer um pequeno warning aí, que esse método ele tem uma aplicação muito, assim, intensa na parte da mecânica quântica, certo? E muitas coisas aqui para aqueles alunos que não estudaram mecânica quântica ainda, mas eles podem parecer alguns conceitos, digamos, ainda obscuros. Mas vamos tentar focar na matemática, certo? No primeiro momento, sem se preocupar tanto no primeiro momento com os conceitos mais aprofundados da mecânica quântica, tá bom? Né? Vamos tentar focar na matemática, certo? E aí a gente aos poucos vai absorvendo a parte conceitual, né? Certo? Então vamos lá. A equação de Schrödinger, ela tem esse caráter aqui, tá? Essa é a ideia dela, né? Grosso modo, esse é o perfil dele. Então, estou colocando aqui o H cortado igual a 1. Tá faltando uma constantezinha aqui, mas, né? Estou dizendo que ela é igual a 1, tá certo? Então, o hamiltoniano, que é esse cara que está aqui, ele tem mais ou menos o mesmo caráter lá da mecânica clássica, certo, gente? Tem a parte cinética e a parte potencial. Beleza? Se você lembrar lá da aula da gente de Crank-Nixon, que a gente mexeu com esses caras ali, né? Mexeu um pouco com isso. A energia cinética tem em geral esse perfil aqui. Enquanto que o potencial é uma função de x, um potencial de x, tá bom? Então, a gente pode fazer uma solução formal dessa equação aqui. Dá para fazer, tá? E a solução formal ela é obtida através do chamado operador de evolução temporal, que é essa equação aqui. Se você tem o estado no tempo t, você pode calcular o operador de evolução temporal, que é, grosso modo, né, a menos de uma constante que eu expliquei, que eu coloquei para 1, é a exponencial de um operador, certo? A exponencial de menos i vezes o operador vezes ΔT. Né? Então, se você multiplica esse operador por essa função de onda, você encontra a evolução temporal, que é essa daqui. Então, essa expressão daqui para cá é o que seria formalmente essa solução aqui. O problema é que isso aqui nem sempre é favorável de ser feito do ponto de vista computacional, tá? Nem sempre é muito fácil calcular essa exponencial aqui desse H. Em alguns problemas é praticamente impossível. Então aí a gente tem uns truquezinhos, né? Então se você substituir esse H aqui, vai dar isso aqui, né? Substituir o H no lugar do H aqui. É a parte cinética, mas a parte potencial. Então, aí você pode pensar, mas rapaz, se tu não consegue calcular a exponencial do bicho todo, vamos separar? Vamos calcular a exponencial de K, a exponencial de IK, né, menos IK dt, e a exponencial de menos IV dt, ou seja, vamos separar para ver se fica mais fácil. Talvez até fique, o problema é que está errado. O problema é que, né, como isso aqui são operadores que não comutam, essa separação aqui ela está errada, beleza?
Aí, velho, você precisa usar uma fórmula que eu não vou deduzir aqui, mas em outras aulas minhas eu já deduzi, mas a gente pode depois discutir. Você pode usar essa fórmula aqui, que é a chamada BCH, que é uma fórmula, uma aproximação, certo, de ordem 3 para essa exponencial aqui. Então, essa exponencial de menos i, a soma de dois operadores vezes 1 dt, é igual a esse cara aqui. Você separa dessa forma. Esse é um método de separação de operadores bem famoso. Tá? Aí você vai dizer, pronto, tranquilo demais. Já separei, é só multiplicar. Exponencial disso, né? Depois exponencial disso, depois exponencial disso. Tá certo? Tá. Se você pegar essas três exponenciais aqui e voltar para cá e botar aqui, formalmente você consegue fazer a evolução temporal. Mas mesmo assim ainda não é uma tarefa tão simples. Porque ainda tem exponencial ali de operadores, entendeu? Então, bicho, não é um negócio muito trivial, compreendeu? Aí qual é a estratégia? A estratégia é você tentar fazer esse cálculo de uma maneira mais eficiente e mais simples, compreendeu? Então qual é a ideia, né? Então vamos lá, só lembrando aqui, né? Isso aqui é um cara que é v de x. Então, o primeiro cara que você vai explicar, olha, lembra, pega esses três exponenciais aqui, arraste ela na sua cabecinha para aqui. Então, a primeira etapa é você multiplicar a exponencial dessa parte do potencial v por esse vetor aqui. Grosso modo é possível fazer. Basicamente é você multiplicar uns vetores aí, tá? Não é tão difícil não. Aí o K não é só vetor. O K é um operador que envolve derivada. Lembram lá do outro problema? Aí, velho, como é que você calcula isso? Você vai ter que estar derivando o vetor. Então é exponencial de derivada, né? Aí você vai ter que fazer a seguinte coisa. Você vai ter que sair do espaço x e ir para o chamado espaço de momentos ou espaço de frequências. Quando você faz isso, esse operador aqui, ele fica um operador bem mais simples. Ele fica um operador basicamente um número, um escalar, no final das contas. Então, essas derivadas aqui, quando você vai substituir ela nessa exponencial aqui, e você trabalha ela no espaço de frequências, ela fica um operador bem mais simples, um operador, como a gente diz, um operador diagonal, que basicamente é só você multiplicar o vetor pelos escalares. Fica bem mais fácil. Então, como ir para o espaço de frequência? Através da chamada transformada de Fourier, né? Bem, você já estudou a transformada de Fourier e tudo, vou dar só uma revisada rápida aqui. A ideia da transformada de Fourier é basicamente essa integral aqui. Você pega um vetor, multiplica ele por e elevado a menos ikx e integra em x. E isso leva você para o espaço de frequências. Se você quiser voltar, você faz a transformada inversa, que é pegar esse carinha daqui, bota aqui dentro, multiplicado por e elevado a ikx e integra em k. Então o que a gente tem que fazer é pegar aquela derivada, ou exponencial dessa derivada, botar aqui dentro e fazer essa integral. Então, entre aspas, é só isso. O problema, bicho, é que também não é tão trivial fazer essas coisas numericamente, entendeu? E lembre, quando você fizer uma multiplicação, você vai ter evoluído um tempozinho dt. Tá vendo? Tempozinho dt. Então você vai ter que fazer várias multiplicações. E para cada multiplicação, como eu vou querer levar isso aqui para o espaço de frequência toda vez, você vai ter que fazer várias continhas dessas aqui. Então não é tão trivial também no espaço de frequências. Fica mais fácil, mas também não é tão trivial. Aí você precisa lançar a mão da chamada, né, transformada de Fourier rápida. Certo? Então, estou só explicando aqui para você. Quando você pega essa derivada aqui e coloca aqui, ela dá IK. Tá? É fácil mostrar. Se é uma derivada segunda, dá K2, como disse a você. Dá basicamente um escalar. Então, esse carinha aqui, quando você tem a transformada de Fourier, dá basicamente isso aqui. Compreendeu? Então, basicamente, você multiplicar o vetor por um escalar. O problema reside ainda em ter que estar calculando toda vez essa transformada de Fourier aqui, que também não é tão trivial. Aí é que entra a transformada de Fourier rápida, né? Que é uma coisa extremamente
não simples, mas extremamente assim, usual pra gente, né? Então só lembrando, essa integral aqui, você pode migrar ela para uma forma discreta, que é essa daqui, e isso é chamado de DFT, né? Isso é chamado de Fourier discreta. Obviamente, como eu expliquei para vocês, ela é bem complexa. Para a gente fazer a coisa da maneira mais rápida, a gente vai para a chamada FFT. Tá? E a FFT é uma técnica assim, bem interessante, que ela reside no seguinte: você pega, ó, só lembrando, né? Você tem que fazer isso aqui. Na sua versão discreta, é isso aqui. Tá bom? Ok? Tem que fazer para cada multiplicação daquela, tem que fazer isso aqui. Aí o que, é que a gente faz? A gente separa isso em grupos de números pares e números ímpares. Você vai pegar esse somatório, organizar ele no somatório dos pares e no somatório dos ímpares, tá bom? Quando você organiza isso, velho, você percebe que aqui você tem umas transformadas de Fourier discretas, dessas mesmas daqui, para a parte par e para a parte ímpar. Beleza? O lance é que esses caras vão se repetindo, certo? Quando você vai fazer, por exemplo, se eu quero fazer agora esse cara aqui para o K mais N mais 2, ele é igual ao mesmo para K. Então é como se você estivesse fazendo assim. Você não precisa calcular todos os caras, porque eles vão se repetindo a cada bloco. Então com isso, você não precisa meter um monte de cálculo aqui, porque você vai fazer só umas etapas do cálculo. Entendeu? Então com isso, você reduz o número de operações. Agora tem uns vínculos, né? Você precisa que os números que você vai trabalhar sejam números potências de 2. Até para poder você fazer essa separação bonitinha aqui. Então esse algoritmo de transformada de Fourier rápida faz com que você possa fazer isso daqui e concomitantemente isso aqui e chegar nesse aqui a cada passo muito mais rápido. O Python já tem isso aqui implementado, certo? Eu lembro que na minha época lá de estudante eu implementei isso no dedo. Trabalho de agora em Fortran. Mas foi bem legal, foi bom que eu aprendi. Mas o Python já tem isso tudo pronto, já tem umas funções bem bonitinhas. Tira do espaço X, leva para o espaço K, e tira do espaço K, leva para o espaço X. Então ele já tem essas duas funções aqui no NumPy, que já faz toda essa transformada de Fourier. E aqui dá para você ter uma ideia de quão diferente fica, velho, muito mais rápido. Ó, se você tem uma operação aí envolvendo, digamos, 2 a décima, uma malha com 2 a décima pontos, você vai fazer no DFT n ao quadrado operações, da 10 a sexta. No FFT você vai fazer bem menos, vai fazer 10 a quarta. Se você tem uma malha gigante, por exemplo, 2 a 20, no DFT você vai fazer 10 a 12 operações. No FFT vai fazer 10 a sétima. Entendeu? Então assim, existe todo um negócio muito mais rápido, né? Bem mais rápido mesmo. Beleza? Então, vamos lá, né? Pega a função de onda, multiplica pela parte, o primeiro exponencial, que é e elevado a menos IV dt sobre 2. Tira a transformada de Fourier. Aí aplica por quê? Aplica nesse cara o e elevado ao novo potencial no espaço Fourier, que é quanto? O potencial cinético, o termo cinético lá no espaço de frequências é basicamente K ao quadrado. Aí multiplica por e elevado a um K ao quadrado. Aí depois faz o que? Volta para o espaço real com a transformada inversa e multiplica o último operador. Pronto. Basicamente essa é a estratégia. Então essa estratégia faz com que você consiga resolver a equação de uma forma razoavelmente precisa e com uma velocidade bem grande, viu? Então, gente, assim, só dar alguns detalhes a mais, né? Por que esse método usando o FFT é interessante, né? Então, assim, lembrando, né, lá na diferença finita, que também foi um pouco da base lá do Crank-Nixon, a gente transformava aqui a derivada nessa aproximação aqui, né? Beleza? Isso daqui tem erros. Aplicar isso aqui direto na mecânica quântica não funciona bem, né? Você pode usar isso aqui com aquela coisa implícita, explícito, fazer aquela média aritmética e montar o Crank-Nixon, né? Mas a base daqueles métodos que a gente já estudou é essa descrição aqui. No caso do split step, você vai pegar esse cara aqui, esse operador, essa derivada que aparece na mecânica quântica lá na equação de Schrödinger, e vai botar para o espaço de Fourier, que vira basicamente uma coisa escalar, como se fosse um termo escalar, entendeu?
Então, essa é uma das vantagens, né? Compreendeu? Esse é um dos pontos onde você acaba sendo muito mais preciso, né? Você, você, você transforma, como eu falei aqui, você transforma uma derivada em uma multiplicação. Ao invés de você fazer uma derivada, você faz basicamente uma multiplicação, né? Qual é a vantagem disso, né? Qual é o resultado? O resultado basicamente é isso aqui. Isso aqui, gente, é uma propriedade da mecânica quântica. Eu sei que boa parte dos meus alunos atuais não tem ainda uma formação em mecânica quântica, mas essa normalização aqui era bem importante da mecânica quântica. E o método numérico que a gente vai usar, ele tem que garantir que isso aqui esteja mantido. Se o método numérico faz com que isso aqui não seja mantido, é como se a partícula estivesse desaparecendo, ou, a depender da coisa, aparecendo uma partícula nova lá, entendeu? Aparecendo probabilidades. Pode acontecer em alguns métodos, a depender se você implementar mal, ou então se você usa um método que não tenha propriedades compatíveis com a mecânica quântica, entendeu? Então, essa é uma das vantagens, por exemplo, do split step, porque você mantém esse comportamento aqui, que está ligado com o fato de você ter propriedades unitárias, né? Que são conceitos bem ligados aqui à álgebra e à mecânica quântica. Eu não vou entrar tanto em detalhe, mas basicamente é o seguinte: a função de onda fica bem resolvida, em linhas gerais, né? E esse método, ele ficou muito famoso, bicho. A ótica não linear, adora ele, o pessoal da ótica não linear. A parte do condensado de Bose-Einstein, principalmente quando você vai para a formulação da chamada equação de Gross-Pitaevskis, digamos assim, a regra de ouro para resolver essa equação é o split step, né? Aí tem mais um monte de outros problemas, tá? Até aqueles problemas tradicionais de barreira, né, que a gente está acostumado a resolver no livro de mecânica quântica. Todos esses problemas, eu diria que o split step é uma das melhores estratégias para resolver, viu? Beleza? Então vamos fazer alguns experimentos, né? Vamos fazer alguns probleminhas, tá? Vamos fazer o problema, que é um problema bem tradicional de mecânica quântica, tá nos livros, em boa parte dos livros aí, que é você pegar um pulso, um estado inicial tipo gaussiano, bota uma velocidade nele, ou seja, empurra ele, por exemplo, para a direita aqui ou para a esquerda, e põe uma barreira lá. Aí ele vai bater na barreira. E essa barreira, vamos botar uma barreira alta, né? Uma barreira intensa, que é o famoso fenômeno do tunelamento, né? Como eu disse, esses conceitos às vezes não estão muito ainda claros para vocês, mas pense o seguinte: você tem um potencial alto, uma energia alta na dada região, e você vai jogar um pacote, né, para ver se ele atravessa ali ou para ver o que acontece com ele, tá certo? Então vamos olhar logo o programa, né? Deixa eu ver se ele já está aberto aqui. Está aberto aqui, pronto. Então o programinha está aqui, ó. Vamos lá, né? Então famoso NumPy e Matplot, que é o que eu, né, tenho usado. Aí eu tenho o meu sistema, ele tem 100, tem tamanho 100, certo? E eu vou discretizar ele com uma malha de 2048 pontos. Esse é um ponto importante, viu, gente? Sempre o número de pontos que você usa no split step sempre tem que ser uma potência de 2, tá? Porque isso é importante para a transformada de Fourier rápida. Então o x vai ficar entre menos L sobre 2 e L sobre 2, certo? Então eu vou construir também aqui o vetor k. O vetor k é construído tirando a transformada de Fourier do vetor x. Então ó, eu vou construir o vetor k aqui. Aí eu aplico aqui, está aplicando a transformada de Fourier. Beleza? Então eu construí os vetores k. Escolho aqui um ΔT. Isso aqui é o número de passos que eu vou integrar, certo? Aí eu vou começar aqui o problema. Vou botar um pacote inicial, tipo uma gaussiana, que vai ficar na posição menos 5. Vai ter uma velocidade inicial, já discuti isso nos outros vídeos, tá? Mas posso explicar aqui de novo. E vai ter uma da largura. Então, quem é o pacote inicial? Ele é uma função gaussiana. Olha, isso aqui é uma gaussiana, tá? Exponencial de menos x0 ao quadrado. Entendeu? Dividido por 2 sigma ao quadrado. Isso aqui é um pacote gaussiano. Multiplicado por um exponencial complexa. Exponencial de ikx. Estou usando NumPy aqui, viu?
Isso aqui é um vetor, isso aqui é um vetor, logo isso aqui é um vetor, tá bom? O que é que eu faço agora? Eu preciso normalizar, então tá aqui a normalização. Isso aqui é a normalização do pacote. Eu pego esse pacote e divido pela normalização dele. Isso vai fazer com que esse cara aqui tenha a norma igual a 1, norma quadrada igual a 1, tá bom? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou, né, colocar aqui, criar um potencial, que vai ser aquele V de x, que eu vou colocar na exponencial lá para calcular aquele produto. Então eu crio um vetor com tudo zero inicialmente, e aqui eu vou criar uma barreira dupla, por exemplo. A barreira aqui, ó, né, entre 0 e 1, eu vou botar uma barreira de intensidade 25. Entre 4 e 5, eu vou botar outra de intensidade 25. Então são duas barreiras, uma do ladinho da outra, com a intensidade bem grandona. Está muito forte essa barreira, eu posso até diminuir um pouquinho ela. Posso até diminuir, vou botar 12 aqui, tá bom? Aí, ó, lembra que a gente tem a exponencial aquela exponencial cadê aquela exponencial de V, né? Lembra disso? Ó? Então, ó, lembra aqui do nosso PDFzinho aqui, ó. Lembra aqui dos nossos truques. Lembra que eu preciso calcular isso aqui, né? Tá vendo? Olha ele aqui do programa. Olha ele aqui, ó. Tá vendo? Outro cara que eu preciso calcular é esse carinha aqui, ó, exponencial de menos i k ao quadrado sobre 2 vezes dt. Tá lembrado? Olha ele aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu vou criar um setup de plots parecido com o que eu já fiz nas outras aulas. Eu vou criar um setup eixos num esquema 2x2 para ter 4 imagens na tela. E vou criar aquele mesmo negócio. Ó. O primeiro plot eu chamo de 0. E eu pego 3 tempos alvos: 100, 200 e 400. Tá bom? E aqui tá os tempos, ó. Quando eu integrar 100 passos é tempo 5, 200 passos é tempo 10, 400 passos é tempo 20. Eu fiz isso nos outros códigos, tá bom? Aí vamos lá. O y máximo que eu vou integrar, eu estou dizendo que ele é 1.2 vezes o máximo da função de Ione. Isso aqui é só uma coisa cosmética. Eu poderia botar um valor, y máximo igual a 0.7, tá bom? E eu preciso fazer também uma escala para o potencial, porque veja, o potencial é muito forte. O potencial é 12, meu amigo, né? 12. Então é muito alto. Aí a função de onda é um negócio pequenininho. Eu vou botar um potencial 12 muito fácil. Aí eu crio essa escala aqui, ó. A escala vai ser o y máximo dividido pelo potencial máximo, entendeu? Aí na hora de plotar o potencial eu vou usar essa escala aí. Então aqui é a parte estética, ok? Né? Que eu vou estar plotando aqui o estado aqui, ó. Beleza? Então vou escolher esse eixo, esse vetor, o passo que eu tô, né? O título e a cor. Tá tudo aqui, ó. O passo, o título, certo? E a cor, né? Beleza? Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Isso aqui é uma def, viu, gente? É uma def que eu estou criando para plotar. Então eu vou receber qual é o eixo que eu quero plotar, qual é a função que eu vou plotar, qual é o instante que eu estou, qual é o título e qual é a cor que eu quero. Então isso aqui eu criei uma def muito parecida com as defs que eu já criei lá no passado, tá bom? Aí vamos lá, vamos plotar esse cara. Olha aqui, ó. Olha a def aqui sendo usada já a primeira vez. É plotar estado. Aí eu boto no primeiro eixo a função φ, certo? O passo é o passo 0. Esse título aqui, ó, eu boto densidade t igual a 0 e a cor blue. Então essas informações aqui vão ser passadas para cá, tá vendo? E aí o bicho tchum, faz tudo. Pronto, agora vamos lá. Agora vamos para o loop temporal, né? Lembrando, somo 1 aqui, certo? Porque aqui eu já plotei o estado 0, o estado inicial, na primeira figura. Agora eu somei 1, vou plotar o próximo estado na próxima figura. Aí aqui, ó, multiplica o φ, ó, isso aqui, ó, é exatamente esse primeiro passo aqui, ó. Tá vendo? Tira a transformada de Fourier, esse passo aqui, ó.
multiplico pelaquela exponencial com K, é esse passo aqui, ó. Tira a transformada inversa, esse passo aqui. E para terminar, faça a última multiplicação, que é o último potencial. Entendeu? Pronto, feito isso, eu entro naquele esquema de imagem, né? Ó, quando esse n, esse tempo, estiver dentro de um daqueles tempos alvos, aí eu vou lá e pô, ploto. E aí, acabou o código. Beleza? Então vamos aí, vamos... Cadê? Onde é que tá? Aqui mesmo. Tá aqui. Beleza? Ó. Pacote no tempo 0, o potencial aqui. Pacote no tempo 5, ou seja, após eu fazer 100 integrações. Pacote no tempo 10, após eu fazer 200 integrações. O pacote no tempo 20, após eu fazer 40 e 400 integrações. Pode ver que o bicho passa um cabelinho aqui, né? Tá vendo? Eu fiz, inclusive, uma animação aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui já o resultado da animação, viu? Fiz uma animação desse mesmo experimentozinho aí para vocês verem. Então, fiz uma animaçãozinha aqui, ó, como é que ficou bonitinho, né? Tá? Tá vendo aí? Nessa animação eu botei um pouquinho menor o potencial aqui, eu botei 6, ó. Estou aqui agora no gráfico da animação. Isso aqui, botei mais o Funk Animation, né? Aqui é tudo igual. Aqui é basicamente tudo igual. Aí aqui no potencial eu desloquei um pouquinho a barreira, botei a barreira simétrica em relação ao zero e botei ela menorzinha aqui, ó. Só mudei isso, tá bom? O resto é tudo igual, ó. Tudo igual. Aquele esquema de gerar as figuras também tudo igual, certo? Aí agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou botar o problema do split step dentro de um update, né? Para poder ficar atualizando. Então dentro do update eu boto aquele loop. Olha o loop lá. Tá vendo aquele loop? Beleza? Aí o que é que eu faço? Eu crio aqui uma linha. Eu crio uma linha. Essa linha, ela tem o seguinte perfil. Ela é x módulo ao quadrado da função de onda. Quando eu vou resolvendo aqui o split step, eu atualizo a linha, lembra? Eu atualizo a linha. Atualizo o y data. Quem é o y da linha? O y da linha, cadê aqui, Jesus? O y da linha está aqui, é x, y. E com isso o pacote vai andando, entendeu? E o desenho nós chamamos o desenhozinho lá da coisa, né? Aquele desenhozinho da coisa eu faço aqui também, entendeu? Aquele desenho do potencial, né? Ó, como é que eu faço? Aqui está o plot do potencial, ó, tá vendo? Aqui eu crio uma escala que vai ser 0,55 sobre 6. Por quê? Porque o potencial tem altura 6. Aí eu boto aqui, ó, AX plot x, V, sendo que o V eu multiplico pela escala. Então esse AX plot, ele plota a função x no eixo x e no eixo y ele plota V que multiplica escala. E o label eu boto barreira dupla. Entendeu? E eu boto esse comando de preenchimento aqui, que aí ele vai preencher. Esse comando de preenchimento aqui, ele preenche o plot para poder a barreira parecer sólida. Então ele faz o preenchimento aqui, ó. Tá vendo? Faz o preenchimento aqui entre 0 e esse cara aqui, ó. Beleza? Então é isso. Aí depois do update, quando o update retorna a linha modificada, é só chamar aquele comando de animação. Aquele famoso comando de animação. Tá vendo? Aí é isso. Entendeu? Fica legal, né? Tá vendo aí? Fica bem bonitinho. Beleza, galera? Então é isso, viu? Obrigado aí pela atenção. Tudo de bom pra vocês, viu? Valeu.